Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, como que vocês estão, né? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo tranquilo com vocês. Olha, a aula de hoje a gente vai dar seguimento no que a gente tem conversado, tá? Essa parte gramatical aí. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre concordância verbal. Lembrando que a aula passada nós trabalhamos com a concordância nominal, tá? Então, se você não lembra direito o que é concordância nominal, dá um pulinho lá, corre lá, dá uma olhadinha na videoaula, tá? E depois volta pra cá e vem pra verbal. Olha, a concordância verbal, em termos práticos, tá? Em regras simples, vamos pôr dessa forma, ela é bem tranquila, tá? Porque consiste de uma forma geral em você concordar o sujeito com o verbo em número e pessoa, tá? Aninela, o que é número? Número é singular e plural. E pessoa? Pessoa, eu, tu, ele, e aí fica no singular. Nós, vós, eles, e aí fica no plural, tá? Então, é você concordar o verbo, né, com o número e a pessoa. Até aí tudo bem, tá? Então, observa, quando a gente tem um sujeito simples, por exemplo, tá? O verbo vai concordar em número e pessoa com esse sujeito aí. Então, por exemplo, eu adoro ir à praia. E gosto mesmo, gente. Hashtag saudades. Enfim, o que acontece? Eu adoro ir à praia. Observa que o sujeito é eu, né? Então eu ponho adoro. Por quê? Porque o verbo adorar aí, ele vai fazer essa conjugação. Eu adoro, tu adoras, ele adora. Então eu adoro. Então eu fiz uma concordância com um sujeito simples. É a regra básica, tá? O grande lance não está associado com as regras básicas, com a regra básica, com a regra geral. E a concordância nominal, de uma forma bem explícita para vocês, ela é muito importante mesmo. Alinear em termos de questões, em vestibulares tradicionais, sim, tá? Mas, né, para o Enem, nós sabemos que o Enem não cai tanto gramática. Mas sabemos que, no caso da concordância, você vai ter que empregar no uso de redação, que está presente em qualquer processo seletivo que você for fazer. Então, ela é super importante por isso. Então, o bicho pega, vamos dizer assim, nos casos particulares. São justamente esses casos que a gente vai focar hoje e vai trabalhar hoje, tá? Nesses casos particulares. Bom, de uma forma geral, você pode virar para mim e falar assim, mas nesses casos particulares, o que acontece? Acontece que nesses casos particulares, tá? Eles suscitam algumas dúvidas, vamos supor dessa forma, tá? E aí, é porque quando a gente fala, quando a gente escreve, né? Nós somos influenciados pelo significado desses casos particulares, o que nós temos como ideia de significado daquela expressão, vamos pôr dessa forma. E aí, às vezes a gente tem a ideia, né, de que elas devem ser transmitidas no plural sempre, e muitas vezes elas devem ser transmitidas no singular, tá? Então são esses casos especiais que nós vamos dar ênfase, tá? Isso ocorre demais. Então, vamos começar com esse primeiro caso especial. É o que nós chamamos de expressão partitiva. Expressão partitiva. Guarda esse nome, expressão partitiva. Liliane, o que é uma expressão partitiva? Expressão partitiva é quando eu tenho uma parte de um todo. É isso. E observa que vocês utilizam demais em redação a parte de um todo. Liliane, por que a gente utiliza muito em redação? Porque vocês sabem que um princípio básico da redação é que você não pode generalizar. Então, por exemplo, todo cidadão, você não pode fazer isso porque você não tem a noção do todo. Então, como você não tem a noção do todo, você não pode generalizar. Então, o que você faz? Você utiliza as expressões partitivas, a parte de um todo, certo?
E aí, quando a gente tem uma expressão partitiva, tá? O que que ocorre? Nós vamos ter uma conjugação verbal, uma concordância verbal dupla. Ah, Liliane, como dupla? Isso quer dizer que o verbo pode fazer a concordância no singular ou o verbo pode fazer a concordância no plural. Essa é a regra. Então observa que aí é até tranquilo, gente. Se você for analisar, é bem tranquilo. Porque pode usar no singular ou no plural. Você não pode surtar. Tipo, será que tá certo? Ai, meu Deus, né? Não precisa surtar, porque pode ser as duas formas. Ah, quais são as expressões partitivas? Que eu tô aqui falando de expressões partitivas, mas eu não falei quais são, né? A maior parte de, a maioria de, grande parte de, boa parte, menos de uma porção de. Essas são exemplos de expressões partitivas, tá? Então, como eu disse na redação, você não pode generalizar. Concorda comigo? Não pode. Então, você às vezes trabalha com a expressão partitiva. Então, por exemplo, eu posso dizer que a maior parte da população brasileira, ok, isso está corretíssimo dentro de uma estrutura dissertativa. Eu não posso dizer que a população brasileira como um todo. Isso eu não posso fazer, eu não tenho noção do todo. Então, expressão partitiva, tá? Então, vamos para um exemplo. Lembra, o verbo pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Então, por exemplo, uma porção dos meus amigos do colégio já se formou no curso superior. Olha, uma porção é expressão partitiva. Dos meus colegas de colégio seria parte do sujeito aí, tá bom? Já se formou. Aqui há uma opção pelo verbo ficar no singular e concordar com uma porção. Uma porção, tá? Agora, eu poderia criar essa mesma estrutura com o verbo no plural, não tem problema. Então, olha, uma porção dos meus amigos do colégio já se formaram em um curso superior. Aqui eu optei por usar já se formaram. Quando eu coloco esse verbo no plural aí, ó, formaram, eu estou concordando com meus amigos do colégio. Então, observa que quando eu opto por colocar no singular, o verbo, quando eu opto por colocar o verbo no singular, ele vai concordar com a expressão partitiva. Quando eu opto por colocar o verbo no plural, ele vai concordar com o substantivo que acompanha aí, como o caso desse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então esse é o primeiro caso especial, tá? Vamos para o próximo caso especial. Antes, porém, eu preciso fazer uma observação, tá? E a observação é o seguinte: quando a gente trabalha com palavras que dão ideia de coletivo, gente, muitos alunos me perguntam isso, Liliane, mas e se eu tô lidando com coletivo, né? Por exemplo, panapaná, adoro, gente, panapaná é coletivo de borboleta, mas eu acho tão bacana, né? Panapaná, se eu falo bando, se eu falo matilha, ou qualquer coisa parecida com isso. Nesse mesmo caso, tá? Que você tá lidando com esse coletivo aí, você pode também, colocar o verbo no singular ou colocar o verbo no plural, tá? É o mesmo caso da expressão partitiva. Então, por exemplo, olha, tropecei em um formigueiro e um bando de formigas invadiu minha casa. Observa que eu usei invadiu porque eu estou concordando com bando, tá? Agora, se eu quisesse, eu poderia trabalhar da seguinte forma: tropecei em um formigueiro e um bando de formigas, invadiram minha casa. Formigas, tá? Vai fazer com que o verbo fique no plural. Então, ou você concorda com o coletivo e o verbo fica no singular, ou você concorda com o substantivo, né? E aí o verbo vai ficar no plural, tá? Então, pode tranquilamente esses dois casos aí, tá? Bom,
Mas eu devo te dizer uma coisa. Há uma diferença em ênfase aí, tá? E essa diferença de ênfase que nós temos aí é o seguinte: quando você faz a concordância com o bando, por exemplo, você está dando destaque e ênfase ao número, ao grande número que tem ali no coletivo, tá? Quando você decide fazer a concordância com o substantivo, no caso do nosso exemplo, formiga, você está optando, tá? Optando por fazer a concordância pelo elemento em si, tá? Então, é uma questão semântica mesmo de quem fala a língua, certo? Ok, beleza. Então agora sim, nós vamos para o nosso próximo caso especial de concordância verbal, que é quantidade aproximada. Quantidade aproximada. Liliane, o que é uma quantidade aproximada? Quantidade aproximada é cerca de, tá? Ou mais de, ou próximo de, ou por volta de. Então, por exemplo, cerca de 1000 alunos, é isso, tá? Por volta de 1000 alunos, tá? Aproximadamente 1000 alunos, tá? Então essas são as expressões aproximadas, vamos pôr dessa forma, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa expressão aproximada, olha, vocês estão ouvindo? Os cachorros começaram, não tem jeito, gente, eles pensam assim, ela vai gravar o vídeo e nós vamos latir. Espera ela ligar a câmera, né? Nós vamos latir. O que ocorre nesse caso, por exemplo, com essas expressões aproximadas, tá? O verbo, tá? Ele vai ser acompanhado de um numeral. Vocês viram que eu dei um exemplo para vocês, cerca de 1000 alunos, então ele sempre vai ser acompanhado de um numeral. E depois de um substantivo, cerca de 1000 alunos. 1000 é o numeral, alunos é o substantivo, certo? E aí, a gente quando vai utilizar o verbo, a gente vai fazer o verbo concordar com o substantivo. Com o substantivo, tá? Então, por exemplo, tá? Por volta de 1000 candidatos aprovados no vestibular são bolsistas. Observa que eu usei o por volta, que é essa expressão aproximada, usei o numeral, que é 1000, e usei candidatos, que é o substantivo que está no plural, ok? E aí o verbo que eu usei foi o verbo ser no plural, são. E aí eu vou colocar o são no plural, porque vai concordar com candidatos. Com candidatos, certo? Então, beleza, isso é um exemplo. Quando eu digo mais de um amigo meu, tá? Agora nós temos que conversar sobre esse caso especial aí, que a gente tem que ter um pouco de atenção. Quando a expressão aproximada é mais de um, tá? Quando ela for essa expressão mais de um, o que acontece? Vai dar uma ideia de reciprocidade e o verbo vai ser colocado no plural. No plural. Então, por exemplo, mais de um amigo se magoaram com as minhas falas. Mais de um amigo, muito embora amigo esteja no singular, se magoaram com a minha fala, tá? Então isso é uma exceção. Essa expressão aí, ela é uma expressão aproximada, não tenha dúvida sobre isso, mas ela obedece o valor semântico. Então, como ela obedece o valor semântico, mesmo o substantivo estando no singular, o verbo vai para o plural. Presta bem atenção nesse caso, gente, por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem uma tendência a falar o contrário, a falar aquilo que não é gramaticalmente certo, ou seja, empregar no singular, e não é, tá? É no plural, certo? Então, beleza, espero que esteja tranquilo para vocês esses dois casos aí. Bom, vamos para o próximo caso especial, né? Nomes no
plural, tá? O que seriam nomes no plural, gente? Por exemplo, determinadas cidades, determinados países, determinados estados, né? A forma natural deles já é o plural. Já é o plural. Por exemplo, Minas Gerais. A gente está em Minas, né? Então, Minas Gerais, a forma básica dela é no plural, Minas Gerais. Pronto, ok? Países, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos também já está no plural, tá? Ok? Então, beleza. Quando a gente tem esses nomes que a forma, tá, natural é o plural, a gente tem que prestar atenção na presença ou ausência do artigo que acompanha ou não acompanha essas palavras. Liliane, o que você quer dizer com isso? Te explico. É o seguinte: se não houver artigo, não tem um artigo antes dessa palavra, tá? Isso quer dizer que o verbo fica no singular. Fica no singular, se não houver o artigo, tá? Então, por exemplo, Minas Gerais está muito fria esse ano. Esse ano. Tá mesmo, aqui tá gelado, gente. Então, observa, eu falei Minas Gerais está. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum artigo antes. Nada. Então, o verbo fica no singular. No entanto, se eu tivesse colocado um artigo antes, um artigo antes, no plural, o verbo ia fazer a concordância com esse artigo que eu coloquei. Então, por exemplo, as Minas Gerais estão muito frias, tá? Nessa parte do ano. Ok, as Minas Gerais estão, porque o verbo vai ficar no plural, porque vai concordar com esse artigo as que eu decidi colocar na frente da minha frase. Isso é um exemplo com estado, por exemplo. Eu falei também sobre Estados Unidos. Estados Unidos entra na mesma situação, tá, gente? A mesma situação. Então, por exemplo, né, se eu tiro o artigo, Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Eu usei o no singular porque eu não tenho nenhum artigo que antecede Estados Unidos. Beleza. Agora, tá? Se eu decidir colocar o artigo, e esse artigo vai ter que estar no plural, o verbo vai concordar com ele, também vai ter que estar no plural. Então, por exemplo, os Estados Unidos são um país de primeiro mundo. Então, eu vou usar o são porque o verbo ser vai ficar no plural para concordar com esse artigo no plural que eu coloquei, certo? Então, beleza, porque essas palavras naturalmente, gente, elas já estão no plural. Então, a gente faz a concordância com o artigo. Tudo bem? Beleza. Só que a gente precisa fazer uma consideração. É a língua portuguesa, né, gente? Não tem jeito. Quando a gente trabalha com a língua portuguesa, sempre tem a regra e tem a exceção, e tem a regra e tem a exceção, e assim vai, né? É o seguinte, aqueles nomes, por exemplo, que são sempre usados no plural, mas são nomes que não admitem artigo. Eles não admitem artigo. Então, se ele não admite artigo, obviamente, o verbo vai ficar sempre no singular. A Liliane, me dá um nome de uma palavra que não admite artigo. Por exemplo, Campinas. Não existe as Campinas, né? Que até existe, mas é outra coisa. O estado de Campinas não admite o artigo. Então, se não admite o artigo, ele sempre vai ficar no singular, sempre. Então, por exemplo, Campinas cativa por sua tranquilidade. É isso. Não tem por que eu pensar num plural se a palavra não admite o artigo. Normalmente, gente, quando eu dou essa aula, muito aluno vira para mim e fala o seguinte: Aline, mas eu vou falar uma coisa para você. É muito estranho falar, por exemplo, as Minas Gerais. É muito estranho falar, por exemplo, os Estados Unidos são.
É estranho. Ou, por exemplo, Estados Unidos é, tem gente que acha mais estranho falar Estados Unidos é, né? Na verdade, só é estranho pra gente porque são substantivos próprios, né? Se a gente for, né, criar um paralelo com o substantivo comum que a gente usa mais, a gente vê que é tão natural quanto a luz do dia, tá? Por exemplo, um substantivo, lápis. Vocês usam muito a palavra lápis, é um substantivo comum e é invariável, quer dizer, ela sempre vai estar no plural. Se eu digo o lápis, automaticamente eu vou usar o verbo no singular de uma forma muito natural. O lápis caiu, tá? Agora, se eu, vamos dizer assim, coloco no plural mais de um lápis, eu vou falar os lápis caíram. E a gente faz isso muito naturalmente, sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente lida mais com o substantivo comum do que com o substantivo próprio. Mas o princípio é o mesmo, sem tirar nem pôr, tá? Bom, então essa é a nossa primeira aula de concordância nominal, tá bom? Depois nós vamos ter outra, né, aula 2 de concordância nominal. No mais, gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Uma ótima semana para vocês, muita paz, tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente!